pessoas estão com pressa de, de trabalhar. As pessoas, e quando eu digo as pessoas, é as pessoas de uma forma geral, mas também é os políticos, é isso tudo. Este era um momento em que as crianças tinham que ficar com os seus pais. E os pais em consciência era um momento ótimo para um, colocarem as coisas em dia, colocarem as conversas em dia, mas ao invés andam irritados, andam desconfortáveis, andam, na maior parte, e agora vem, quando vierem as aulas, não é? Online, isso tudo, um stress, uma coisa, e para quê? Para chegar aonde? Quando o mais importante continua a não ser feito, que é isto, é este trabalho interno, conosco, adultos, e para reverberar nas crianças, para reverberar nos filhos. E isto é que é de extrema urgência. E isto é que, para mim, é um grande desafio de educar hoje, porque uma mãe ou um pai que não sabe quem é, não vê ainda os motivos da sua existência aqui, o que é que está aqui a fazer? O que é que passa a essa criança? Por isso que a maior parte das crianças ainda não estão encarnadas. Assim como os adultos também não. É, ainda não, porque nós só encarnamos na realidade, pomos os pés na terra, quando eu sei que o que é que eu estou aqui a fazer. Então, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer? Então, vou fazer. Quem é que sou eu? O que é que eu preciso curar? O que é que eu preciso olhar para mim? E assumir a responsabilidade pela minha vida. Aí, aí sim, eu começo a encarnar, eu começo a pôr os pés no chão. Então, bora lá, arregaçar as mangas e trabalhar, ir ao trabalho e ver o que é que eu preciso curar, o que é que foi a minha infância, o que é que eu trago, o que é que eu trago de dor que eu estou sempre a reproduzir, que eu estou sempre a reagir. Uh, que, o que é que eu preciso de olhar? E quando nós não fazemos, e quando nós não vimos isso antes, vêm os filhos e mostram. Muitas vezes não é da melhor maneira. Ou não, quer dizer, é sempre a melhor maneira, não é a maneira que nós gostaríamos que fosse, não é? Há crianças que não conhecem limites, que as pessoas, muitas vezes as pessoas chamam que é mal educada, não é? E na verdade, vejam, isto é mal educada, ou seja, não está a ser educada corretamente, não é? Mas uma criança que não, porque eles precisam de limites, eles precisam de limites, mas quem é que dá os limites? São os pais. Só que as pessoas às vezes confundem dar limites, colocar limites, com autoridade, com autoritarismo, com não, não vai, não podes fazer isto, não vais para aí, não sei o quê, que é a palavra que nós mais usamos, não é? Não isto, não aquilo, não o outro. Quando os limites, nós não nos colocamos limites. E estes limites são energéticos. Quando uma mãe ou um pai não consegue colocar os seus limites a todos os níveis, não é? Que é o facto de nós irmos sabendo colocar os meus limites, não, aqui é meu, a partir daqui ninguém entra.
A partir daqui ninguém invade, mas nós só conseguimos colocar estes limites quando eu já sei qual é o meu limite, não é? Então, as crianças que nós dizemos que são às vezes mal educadas, que não sabem ouvir um não conhecem os limites, não conhecem os limites porque nós não os colocamos ainda em nós. Então, eles invadem porque o espaço está aberto, está permeável, não é? Então, isto é tudo uma questão de consciência, sobretudo. E vou aqui agora deixar para vocês, eu tinha dito para me colocarem aqui algumas questões. Andreia, gosto muito de dar um exemplo às mães, quando elas dizem que os filhos estão em primeiro lugar, e eu explico que a cura tem que acontecer primeiro nelas também. Digo-lhes que não é por acaso que num avião, se existir uma queda do oxigênio, primeiro é com nós adultos, para os poder depois ajudar a eles. É verdade. Portanto, uma mãe tem que, uma mãe e um pai, não é? Mas sobretudo a mãe, tem que cuidar de si. Agora, nós temos que ter a consciência que é assim, o que uma criança e um bebê exige. E muitas vezes também há mães e há pais, não é, que são pais e são mães e não imaginam o que é que uma criança vai requisitar. E que naquele momento, a partir do momento que nós decidimos ser pais e ser mães e que geramos um ser e que depois ele nasce, que o temos, nós temos que viver ali para aquele ser. Cuidando de nós, é verdade, cuidando de nós, sobretudo emocionalmente, porque se eu não me cuido emocionalmente, ou a criança ela está a receber isso tudo, não é? Então, estava a dizer que aquele bebê nos primeiros tempos ele vai exigir tudo, porque sim, ele não conhece mais nada. Eu costumo dizer que assim, ele é um ser que vem de longe para estar aqui. A única coisa que ele conhece é o cheiro da mãe, os batimentos cardíacos da mãe e depois o leite da mãe, não é? É a única coisa que ele conhece. Então, ele precisa estar constantemente conectado, aí, ligado. E quando a mãe realmente chega a um ponto de exaustão, de cansaço, de irritabilidade, de angústia, que é perfeitamente natural nos primeiros tempos, essa criança sente isso. E então ela chora, ela tem cólicas, ela tem uma série de questões que estão associadas a esse mal-estar da mãe. Quando se cuida da mãe, quando a mãe se cuida, porque muitas vezes o que falta também é apoio, não é? A criança melhora, a criança acalma e segue o seu percurso. Só para ver aqui o que é que a Joana está a perguntar. Mas nestas almas há ligações kármicas como as nossas ou é diferente? Segundo consta, neste momento nós já não se encarna pela questão kármica, se bem que há sempre uma ligação energética, não é? A criança, quando escolhe o ser, não é? Que vem encarnar, quando escolhe os seus pais, ele escolhe por afinidade vibratória. Então, há alguns padrões vibracionais que são compatíveis, não é?
para vários aspectos, para evoluir, para os pais trazerem algumas aprendizagens àquela criança e ela também aos pais, portanto é sempre agora, Joana, o que consta neste momento, como aqui o planeta Terra ele deixou de ser um planeta de karma para resgatar karma, portanto as ligações neste momento já não são dessa natureza, mas são sempre de afinidade vibratória. Há sempre algo que naquela mãe, naquele pai, naquela família, em termos de vibração do ADN, não é? Atrai aquele ser para aquela família, por vários motivos, não é? Então, só ver se eu tinha aqui mais alguma coisa apontada para falar. Portanto, qualquer, isto já está provado cientificamente, não é? Qualquer experiência psicológica, afetiva, traumática, ela pode ser sempre transmitida, transferida para as gerações seguintes. Então, por exemplo, famílias onde houve lá atrás situações de violência que estiveram envolvidas em guerras militares, como eu já referi há pouco, situações onde o alcoolismo é uma constante, situações, famílias onde houve suicídios, onde abusos, abandonos, etc. Todas essas marcas ficam impressas nesse ADN familiar, não é? E que vem sendo arrastado até que alguém, em algum momento, demonstre algum comportamento que leve à cura, à consciência e depois à cura desse padrão, desse familiar. Como ajudar uma criança que é adotada e não se conhece a sua ancestralidade, nem as condições, nem foi feita a conceição, etc. Pronto, pronto. Há formas de saber, saber, mais ou menos, há formas de saber. Por exemplo, quando que eu faço a seleção dos florais através do pêndulo, e então eu ali deteto muitas situações, de acordo com as essências florais que saem, não é? Se houve muitas vezes já traumas de mortes violentas, se há traumas de abusos, se há traumas de nascimento, de gestação, isso é detectável. A questão é que se essa criança está agora com esses pais adotivos, é com eles que ela vem fazer o trabalho, porque às vezes a criança nasce de um determinado pai e mãe, não é? De uma determinada família nuclear, mas ela transita para outras pessoas, porque é com essas, ou seja, ele precisava de vir por ali, mas é com as outras, no caso dos pais adotivos, é isso que se passa, ou seja, de certa forma é aqueles pais que ele escolheu para fazer o seu percurso. No entanto, ele teve que vir
por outra forma. Precisou também de passar pelos outros para chegar àquele.